Olá, muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite pra você. Olha só quem voltou, né? A desgraça em pessoa... Você tá doido? A desgraça em pessoa voltou depois de um breve período de pausa, de momento, né? Porque a gente estava passando por uns problemas técnicos bem complicados. Mas o que, querido? E aí vocês ficaram uma semana sem vídeo, mas eu sei que vocês sentiram minha falta e agora estou aqui de volta. Gostaram? O que a gente tem pra falar hoje? É um assunto muito delicado pra mim, falar do meu namorado, né? Pra quem não sabe, eu namoro. Ai, gente, eu vou falar hoje. É, assim, me desculpe, eu vou tentar ser imparcial nesse vídeo, tá? Porque macho não define a minha... Não me define. Macho não me define. E aí vai ser um assunto assim muito complicado, porque a gente vai falar do marido seno, a gente vai falar sobre BBB, e aí eu vou tentar manter a imparcialidade. Se ele estiver errado, vou dizer que é errado, não vou passar pano pra ele, jamais, não passo pano pra mais, mas se ele estiver certo, eu vou jogar na cara de quem falou mal. Brincadeira. Então vamos lá, pra começar um pouquinho, pra gente recapitular o que tá acontecendo, porque eu tô mesmo perdida no BBB, porque eu parei de acompanhar, por conta que, né, eu só acompanho quando é pra fazer vídeo pra vocês. Vamos lá. O que tá acontecendo no BBB ultimamente? Conte pra gente aqui, querido. Vazou um áudio polêmico. Facilitar a prova aí. Bora ver. E a Milena falando da filha do cowboy de novo, hein? Nem a outra filha dele também. Pegou muito mal. Resumo completo. A prova tá cercada de polêmica. Milena da Madrugada falou que o áudio não saía das caixas, e sim do teto. E tecnicamente teria induzido ela, a Jordana e o cowboy ao erro. Mas até aí tudo bem, os três foram prejudicados, mas o pior vem nesse vídeo aqui. Alguém da produção fala quando o microfone do Tadeu é aberto. Que raiva, cara. Facilitar a prova aí. Bora ver. Oi? Facilitar a prova? O que é isso? BBB, na época de Pedro Bial, vocês eram muito melhor. Olha, BBB, tá decaindo, viu? Tá decaindo, vai perder a audiência, vai ter que cancelar o programa. Imagina, gente, BBB, desde 2001, aí, né, sendo fonte de entretenimento do Brasil e de fofocas, né, vai deixar de existir por conta dessa decadência? Então, Tem que facilitar a prova ainda? Pra quem? Cowboy líder pela quarta vez e o Tadeu comenta: o cara é bom, gente, ele ganhou prova de tudo que é tipo, inclusive de sorte, é treta. Não, mas você tem que entender que as provas, é que eu me ponho naquele lugar, gente. Prova de resistência, eu como uma pessoa muito preguiçosa, falar... Beijo, querida. Prova de inteligência, de pensamento rápido, eu, lerda que sou burra... Beijo, querida. Ai, prova de quem chega primeiro, gente. Nunca tem nada positivo pra falar de mim. Eu sou sedentária. Verdade, eu fico, nossa, eu ia muito pro BBB, mas agora... Ai, pensando aqui, eu falei, gente, o que eu vou fazer no BBB? Eu vou lá pra existir, vou ficar assim, ó. Pra vocês, eu vou fazer meu VT. Amo! Você gostou da liderança dele ou você acha que a Globo tinha que proibir lideranças consecutivas? Me diz nos comentários. Milena tem um plano perigoso. Favor de ficar uma semana com tá com nada. E esperar a compra o quê? Nós vamos gastar nosso dinheiro também? É melhor deixar a produção gastar o dinheiro dela. Isso já deu ruim uma vez, por que ela tá tentando de novo, hein? E que fixação é essa da Milena pela filha do cowboy? Falou de novo sobre ela. Você viu isso? Nem Você a tava outra. comigo, né? Gente, eu não sei nem quem que é a filha do cowboy. Eu já até esqueci quem que é cowboy, mas tudo bem, a gente segue daí. A outra filha dele também. Mas ele fala assim toda vez Ele que fala primeiro... da filha. Não. Primeiro ele faz um discurso aqui que a mulher cuida da criança sozinha. E isso tira foi. o corpo fora que ele não cuida da criança. Aí depois a menina é filha dele. Esse vídeo tá gerando revolta. Jonas tá no VIP, mas vai pegar água do filtro da xepa. E não tomou nenhuma chamada de atenção, estalecado ou punição. Ave Maria, gente, mas peraí. Uma água? Você tomar aviso por estar ligada por uma água. Pra mim, a água, pelo menos, ela tá compartilhada. Agora tem água da Xepa e tem água do VIP. Se a água da Xepa acabar, eu fico morrendo de sede. Bebe água da privada? Não entendi, não. Peraí. Que isso? Tem água dividida agora? Ai, que palhaçada. Não. Que isso? Será que ele é protegido, nosso Jonasinhos 22? Mas também, não passando pano pro Jonas, que tome aí aviso, né? Já que não pode... Que ele tome aviso, né? Que a produção tá deixando muito a desejar. Por falar nele, ele foi usar o banheiro do quarto rosa. Mas ao pegar na maçaneta, ele teve uma surpresa desagradável. A Milena fez uma trollagem, sujou de propósito com chocolate pra eles acharem que era outra coisa. Ô Milena, seu cocô tá com cheiro de chocolate, velho. Você foi lá? Você comeu o quê? Você viu? Que cocô cheiroso? É Nutella, bicho. Depois disso, ela foi até o Jonas dar uma aula de como limpar bem o furico. Você já entendeu o que é, que a sua cabeça é de quinta série. A sua cabeça é... Você já entendeu o que é. O que parece isso aqui? Um cu. Você pega o lenço ou o papel e limpa. Vai estar limpo?
Não. Vai ser a bosta lá O que dentro. você tem que fazer, ó? Desculpa quem tá assistindo comendo isso aqui, mas que hospício tão aberto é esse, mulher? Gente, acaba logo com essa tortura, gente. Eles estão, cada dia a sanidade vai caindo mais. Que é isso? Tá vendo? Você lava e ainda passa a mão depois e aí. Passa o papel. Você entendeu? Tem que lavar. Aprende, tá? Ah, eu passo chuveirinho, não pode? Chuveirinho é água. Aprende. Já dá pra perceber que a Milena gosta do Jonas, ela tem um problema mesmo é com o cowboy. Esse vídeo também gerou polêmica. Eles acharam que o Big Fone ia tocar ali de madrugada. Aí o Jonas meio que fez uma barreira ali, impedindo a Milena de também acessar o aparelho. E óbvio que ele foi muito criticado, o bichinho, pobre do bichinho. Esse foi o resumo completo. Gostou? Então já me segue e compartilha pra não perder o próximo. Meu Deus, gente. Meu Deus. Meu Deus. Então tá bom, né? Ave Maria. Ai, teve Sincerão também que foi babado. Quero ver. Gente, o que foi o Sincerão de hoje? Juro, eu achei tudo muito estranho. A começar pelo tanto de pó que ia na cara da Ana Paula, eu já tava achando muito mais do que na cara dos outros. Mas quem que não gosta de pó? Me fala aí. Você não gosta de pó? Eu vou ficar fora disso, tá? Porque eu falei, cara, não, eu tô vendo Chagas, eu tô exagerando, não é bem assim. Até que eu vi esse vídeo no Twitter. Puta que pariu! Dói, gente. Ana Paula, você tem direito à réplica? Ah, eles fazendo cosplay de Glinda, eu amei. Me digam vocês aí. E a paciência do Tadeu, que estava bem faltante hoje, né? Talvez ele tava cansado, um dia muito intenso de trabalho, só tava querendo ir pra casa logo. Mas que ele tava sem paciência, ele tava. E o Instagram dele já tá movimentadíssimo, porque o povo já foi pra lá atacar o apresentador, gente. Não passa ninguém intacto nesse BBB 26. Algumas pessoas estão falando na internet que esse nervosismo do Tadeu pra cima da Ana Paula seria porque o Jonas está saindo nesse paredão. Aí a gente já não pode afirmar nada, são tudo teorias da conspiração. Agora, uma coisa que é fato, ele estava muito nervoso e sem paciência. Isso daí ninguém pode discordar. Pode ser por algo relacionado ao jogo, ao programa, ou pode ser algo relacionado à vida pessoal dele mesmo, gente, acontece, né? Ou de fato, talvez ele não gosta mesmo da Ana Paula e aí não tem muito o que fazer. Quer dizer, até teria, no caso, seria disfarçar, já que ele é o apresentador do programa, né? Mas tudo bem. Outro ponto importante foi que a Ana Paula levantou, que ela fica muito brava quando tem essas coisas de se sujar, que ela perde a linha de raciocínio, não consegue se defender, ela não consegue se argumentar muito bem, porque ela fica meio que confusa ali nessa coisa de caindo sujeira, tinta, entrando coisa na boca, pelo nariz, pelo ouvido. E que quando acaba o Sincerão, que seria o momento onde as pessoas têm um tempo ali, sem cronômetro, pra poder se defender, pra poder debater, gerar um entretenimento, a pessoa só tá preocupada em se limpar, né? Em se lavar, tomar banho, pra o cabelo não ficar verde, pra roupa não ficar verde. Ai, gente, eu seria uma pessoa que nesse Sincerão de que tem que jogar slime na sua cara, tem que jogar fumaça na sua cara, eu ia ser uma pessoa que ia xingar a produção. Porque, imagina, o meu cabelo tá desse jeito e eu já tô puta. Imagina se meu cabelo estivesse finalizado, arrumado, e vinha a desgraça de uma fumaça verde pra me deixar parecendo Grinch. E aí eu ia ter que lavar meu cabelo de novo e eu ia surtar. Aí eu ia xingar muito a produção ao vivo mesmo, eu ia ser expulsa do programa. É dessa forma que eu ia conseguir ser expulsa do programa e cancelada. Eu concordo muito com esse ponto que a Ana Paula traz desde o início do programa. Foi ela que trouxe isso em pauta, em dizer que o Sincerão não precisa de sujeira. E quando isso de sujar os participantes foi incrementado no Sincerão, foi lá no BBB 22, que foi quando o BBB começou meio que flopar, as pessoas não se comprometiam muito no jogo, e aí inseriram essa coisa de sujar, de jogar balde de água, essas coisas pra poder ver se dava uma apimentada no jogo. Mas o BBB 26, se tem uma coisa que ele não tá, gente, é flopando. Se tem uma coisa que as pessoas fazem é se comprometer mesmo sem precisar sujar as outras. De fato, realmente atrapalha, porque quando acaba o Sincerão, as pessoas não vão discutir, as pessoas vão querer se limpar. Hoje tava lá a Jordana, Jonas, Cowboy, todo mundo indo pra cima da Ana Paula. Ela nem conseguiu discutir muito, debater muito, porque ela estava dentro do box tomando banho, sem microfone, sem nada. Só pra finalizar esse vídeo, a torcida da Ana Paula tem um sério problema. Como o favoritismo da Ana Paula está nítido em todas as redes sociais, comentários, vídeos, em qualquer rede social que você vai, você vê que a Ana Paula é a favorita, as pessoas que torcem por ela ficam meio que acomodadas. E aí pensam, a Ana Paula vai ganhar de lavada, vai ganhar facinho, nem preciso votar muito, porque tem milhões de pessoas votando aí por mim. E aí foi nessas que no último paredão, a Ana Paula levou 25% contra o Boneco e o Breno. Pegou todo mundo de surpresa, Meu né? Deus. E o Juliano, em alguns momentos nas enquetes do Votalhada, ficou pra sair, ó. 45,39 contra 43,70 do Jonas.
Óbvio que enquete não comprova nada, não é oficial. Mas é um retrato de que muita gente quer o Juliano fora. E os mutirões contra o Juliano lá no Twitter estão bombando. As pessoas estão votando muito pra tirar o Juliano. Os fãs do Jonas, do Cowboy e da Jordana estão votando muito porque é a única esperança deles, gente. Gente, é sobre isso. Então, vamos adentrar agora realmente o assunto do vídeo. Eu sei que foi demorado, mas é só pra contextualizar. Então, né, meninas? O Juliano, Jonas e a Gabi estão no paredão. E eu tô muito impressionada que todo mundo reclama da panquequinha de banana, mas ninguém quer tirar ela. Falou, o que tá acontecendo, gente? A panquequinha de banana que irrita todo mundo, independente do fandom que seja. E ela que não vai sair. E aí eu fico assim, tá. E por isso que acontece que o Marino Seno está no paredão, começou a sair um suposto exposed da ex dele, porque a gente sabe que, a gente lembra, assim, mais ou menos, que quando ele tava com a ex dele, tinha uns babados aí, que, enfim, pipipipopopó, e a gente vai saber disso agora, queridas. Gente, vamos lá. Quero começar esse vídeo falando que eu não segui o Jonas de agora, que isso é uma fake news, que eu comecei a seguir ele antes mesmo dele entrar no reality. Eu conheci ele numa viagem de ano novo, enfim, isso não importa. Fiquei 2 anos em silêncio porque não é porque eu não tinha algo pra falar, e sim porque eu não tinha forças, eu estava quebrada emocionalmente, eu entrei em depressão profunda e é algo que eu nunca abri e falei com todas as palavras aqui, porque eu não queria me expor dessa forma. E toda vez que eu tentava me pronunciar, meu corpo travava de tão traumatizada que eu tava com toda a situação. A situação que eu vivi com meu ex-namorado foi a maior decepção, o maior trauma da minha vida. E depois de eu ler tanta mentira, tanta distorção, tanta injustiça, em cima de algo que acabou comigo por 1 ano. Graças a Deus, a partir de 2025 ficou tudo bem, mas tá passando dos limites. Eu vivi um relacionamento abusivo psicológico e isso me destruiu em tantas camadas. Eu tinha crise de ansiedade para trabalhar, porque mesmo quando eu ia fazer meus clipes, realizar meus sonhos, eu sabia que se envolvesse algum homem no clipe, isso ia virar uma discussão em casa. E essa pessoa me aplicava muito o castigo do silêncio, sabendo que isso me deixava com crises de ansiedades absurdas. Em vez de me apoiar, virava muito as costas pra mim. E isso me machucava de um jeito que ninguém consegue imaginar. Era muita crise de ansiedade, era muito caos. E eu nunca podia, por exemplo, vou dar alguns exemplos. Eu não podia usar salto alto porque eu ficava maior que esse meu ex-namorado e isso afetava o ego dele. Nossa, gente. Mas aí também não é tão difícil ser maior que o Juliano Plus. Cadeira. Ai, menina, perdão. É que o vídeo tá pesando no clima. O produção. O que eu faço agora que o vídeo tá pesando no clima? E vai. Qualquer aparição minha que pudesse chamar mais atenção era uma disputa, a gente vivia uma eterna disputa. E já ouvi histórias dele falar com pessoas da nossa agência o porquê que eu ganhava melhor que ele. E não era só comigo. Como vocês podem ver aí no programa, ele gosta muito de criticar a aparência de algumas pessoas. E uma dessas pessoas é a atual dele hoje em dia, gente. Eu não tô falando isso por vingança, mas sim porque se criou uma narrativa que não é verdadeira, sabe? E o que mais me feriu disso tudo foi no término. Uma amiga que frequentava a minha casa sempre. Eu frequentava sempre. Eu frequentava a casa dela, nós juntos como um casal frequentávamos a casa dela, porque nem tudo tem foto, tem vídeo. Uma viagem, você tem foto, você tem vídeo, mas agora você conviver com a pessoa, considerar ela uma pessoa próxima, receber ela na sua casa diversas vezes. Aconteceu uma viagem para Noronha, em que essa amiga minha estava presente, e quando ela chegou dessa viagem, ela foi até minha casa
meio que fofocar tudo que tinha acontecido, assim como amigas fazem. Eu desabafei, chorei no colo dela e depois fomos numa festa em qual eu me embriaguei, bebi bastante e eu queria conversar com ele porque eu tava sofrendo muito com toda aquela situação, era uma dependência emocional muito grande e ela me impediu de falar com ele. Então, pouco tempo depois começaram os rumores que eles estavam juntos e quando chegou até mim, eu desmoronei. Meu corpo não aguentou, eu tive um surto. Eu fiquei internada. Fiquei inconsciente por 3 dias. Minha família inteira veio de Belo Horizonte pra me ver e não aconteceu nenhuma ligação, sabe? Nem pra minha família, eu não tava em condições de atender, mas pra saber se tava tudo bem, sabe? Depois de um relacionamento de 2 anos. E depois disso eu fui diagnosticada com transtorno de estresse pós-traumático. E eu nunca mais fui a mesma Virgínia. Quem já viveu um abuso entende o que é diariamente você tá dependendo do humor do seu parceiro. E quantas vezes eu não pedi pra ele ir pra casa, porque ele ficava muito lá em casa. Eu queria meu espaço. Eu não podia ter isso, sabe? Eu faço isso por vingança, gente. Eu faço isso porque eu preciso dar minha versão da história. Finalmente, eu não aguento mais. O abuso físico não aconteceu, mas só quem sofre de abuso psicológico sabe como as coisas funcionam e já chegou num ponto dele gritar tanto comigo que uma amiga nossa em comum teve que intervir. Hoje eu falo porque eu sei que eu mereço ser ouvida e estar na internet com tudo distorcido é muito pior. Então assim, gente, não é um você não superou. É um trauma gigantesco. Meu silêncio foi sobrevivência, gente. Eu sinto muito pelo que a Vivi passou e tudo mais sobre essa questão, de verdade, dependência emocional. Pra quem nunca teve, realmente acaba com o nosso estado mental. Por conta que você esquece de quem é você e vive só pelo outro e todo o seu dia depende de como aquela pessoa vai agir contigo. E é uma coisa muito triste, mas que bom que ela já passou por isso, já conseguiu estar melhor do que estava antes. Só que, e não duvidando de toda essa questão, não desmoralizando toda a história dela. Só que o que o pessoal tá pegando é por conta que ela soltou esse vídeo justamente no dia em que o Juliano Floss está no paredão. E a gente fica assim, será que foi só por conta que ele está no paredão que ela soltou esse vídeo agora? Ou por conta que realmente ela só teve coragem de contar isso agora? Então vamos ver algumas opiniões aqui. A Vivi ter escolhido uma terça-feira de eliminação pra falar desse relacionamento dela com o Juliano foi um péssimo time. A sociedade já é machista, existe esse machismo estrutural, então em qualquer momento que ela falasse sobre isso, as pessoas tentariam invalidar, tentariam reverter a situação, tentariam minimizar os relatos dela. Só que aí ela trazer isso em uma terça-feira de eliminação só dá mais munição para as pessoas que tentariam ironizar essa situação, fazerem isso ainda com muito mais força. Porque não tem como não associar que ela tá fazendo isso pelo hype do paredão do Juliano. É claro que ela quer que ele saia, a gente entende, né? Porque foi um relacionamento abusivo, eles não terminaram nada bem. É claro que ela não quer que ele continue, eu acho que ela torce pra ele sair mesmo. Só que aí ela trazer um tópico tão sensível, coisas traumáticas do relacionamento dela, igual ela disse que ela ficou 3 dias desacordada, numa terça-feira, com um paredão tão acirrado assim entre o Juliano e o Jonas, acaba que as pessoas perdem o foco do que elas realmente têm que focar e levam para um outro lado, levam para um outro discurso. Eu acredito que ela realmente trouxe esse assunto agora para ela poder tentar fazer as pessoas não votarem no Jonas, talvez votarem no Juliano, mas eu acho que ela não deveria trazer isso com esse intuito, sabe? Levar para esse caminho, porque eu acho que, nossa, são tópicos muito sensíveis. O que acontece? Exato, é uma história muito complicada, muito delicada pra se trazer num momento no intuito de tirar o Juliano do BBB. Gente, BBB é BBB e, sabe, tá? E aí você trazer uma história tão sensível sua pra tirar alguém de um reality show, eu acho que, tipo, você acaba meio que banalizando a sua própria história. Eu não sei dizer isso. Eu posso estar falando coisas muito erradas e desculpa.
por estar falando isso, mas assim, eu não sei. Eu não sei a minha opinião. Acontece, ela tá tomando muito mais hate. Ao invés das pessoas entenderem o lado dela, acolherem ela de alguma forma, a maioria está debochando da situação. É sobre isso, gente. Então, estou aqui oficialmente dando um tempo da minha relação com o Marino Seno, né? A gente tava aí trocando, como que eu posso dizer? Trocando mensagens, mas depois disso a gente fica com o pé atrás. Tô tentando levantar um pouco o clima desse vídeo, tá? Desculpa. E é a única pessoa que eu quero que saia é a panquequinha de banana, tá? Que eu não gosto dela. E aí, enfim. Um beijo, querida.